Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Tribuna da Massa mais uma vez. Como que o advogado recebeu a denúncia do Ministério Público? Eu vou dizer que esperávamos essa possibilidade, né? E vamos enfrentar muito bem isso daí. Ainda o Rafael sequer foi citado, mas vai ser citado e poderemos oferecer a resposta à acusação. Terá o prazo de 10 dias, mas vamos manejar uma defesa no sentido de demonstrar que realmente isso, tentando converter essa decisão de uma tentativa de homicídio, tentando fazer essa reversão para uma lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, o que já me convenceu de fato, haja vista termos as imagens mostrando que há uma concorrência de culpa com o Rafael, né? E inclusive com o Jean, mostrando que existem passos que o Jean dá em direção ao veículo. E vamos deixar isso demonstrado, acreditamos na possibilidade do juiz não receber essa denúncia após a resposta à acusação, onde teremos a oportunidade de mostrar esses fatos. Tem ideia de quanto tempo isso leva, mais ou menos, essa fase do processo, doutor? Quer dizer, a denúncia foi apresentada ontem, o que acontece agora nos próximos dias? A denúncia foi recentemente apresentada, o Rafael será citado e teremos o prazo daí de 10 dias então para oferecer a resposta à acusação. Então nessa resposta colocaremos todas as matérias de direito, fotos, levantamentos. É a primeira oportunidade da defesa de vir aos autos falar e trazer todos os elementos de prova que conduzem e acreditamos convencer o juízo de que realmente foi um acidente de trânsito decorrente de culpa, eventualmente tenha mesmo agido com uma imprudência, mas em momento nenhum ele teve a intenção, ou seja, ele teve o dolo, a vontade livre e consciente de causar a morte do Jean. É isso que mostraremos aos autos. Doutor, então, de certa forma, esse momento era esperado que acontecesse, que é a oportunidade para fazer essa defesa efetivamente. Sim, já esperávamos, haja vista a delegada, eu conversei com ela um mês atrás, ou alguns dias atrás, ela já havia se manifestado de que no inquérito ela havia se convencido de uma tentativa de homicídio, apesar de discordarmos dessa posição dela e do Ministério Público. Não concordamos e parece não ser o que está nos autos, porque temos um vídeo que colabora para o que estamos informando, onde mostra realmente a concorrência de culpa do Jean, quando ele dá passos em direção ao veículo que está já adentrando, tangenciando para dentro de um estacionamento. Tá certo. Esse doutor Igor que defende o Rafael, você tem alguma pergunta aí, Passai? Algumas pessoas aqui estão me corrigindo, a Sidneia e o Carlos Quadros, por exemplo, dizendo que ele não deu uma carona, mas sim fez uma corrida. É que a expressão correta, querido telespectador, é uma carona cobrada. Esse é um termo técnico que nós usamos para os motoristas de aplicativo. Não é um termo técnico que o tribunal usou, mas sim um termo usado por todos, tá? Uma corrida que se chama de carona remunerada. São os aplicativos de carona assim chamados. O Lori Cochella também está dando puxão de orelhas aqui, bem observado, viu, Lori? Tem alguns termos que não precisam ser usados. Muito obrigado, vocês ajudam a tornar o Tribuna da Massa cada vez melhor. E da imagem do passageiro primeiro, porque o Márcio Barros agora vai conversar ao vivo com o motorista. Ele está ali ao lado também. Esse aí é o passageiro, minha gente, envolvido nessa situação. Olha ele no hospital aí. O Jean ficou numa situação bastante complicada, teve um afundamento de crânio, com várias sequelas hoje. Eu gostaria que você perguntasse, o Márcio Barros, se por um acaso o motorista de aplicativo, ele já viu as imagens de como o Jean ficou hoje, se ele tem algum arrependimento e se isso de alguma maneira choca o coração dele. Porque se chocar, aí você pergunta para ele se ele tem dado alguma assistência também para o rapaz, porque ele está precisando, viu? O cara está gastando bastante com medicamento. Eu, particularmente, acho que isso é justo. Mas, enfim, fique à vontade para conversar com o motorista. Tá certo, vou conversar com ele, o Rafael está aqui, ele aceitou conversar com a nossa equipe. Rafael, uma das perguntas do Passai é se você conversou com a família, chegou a ver as imagens de como o rapaz está hoje, chegou a atualizar essa situação? Não? Eu não tive contato ainda com a família, não tive a oportunidade, né? Porém, a última vez que eu vi uma imagem dele, inclusive foi através do jornal, ele já estava bem, já estava se recuperando. Né? Estava andando, estava falando. Claro que vai um processo de recuperação. Eu acredito que hoje ele deve estar muito melhor, o que traz um alívio para mim, porque a minha preocupação não era nem tanto com o processo que eu vou estar a vir a responder, mas sim com a recuperação física, né? A recuperação da saúde dele, né? Então eu ficar sabendo que ele estava se recuperando bem, que ele está bem,
né, está se recuperando, eu fico mais aliviado. Até mesmo porque eu creio que a atuação do Dr. Igor, no meu caso, eu fico bem tranquilo, porque ele é um advogado muito competente. E a verdade, eu creio que a verdade vai vir à tona, que foi um acidente. Em nenhum momento eu tive vontade ou intenção de atropelar ou de ferir, de machucar qualquer pessoa. Foi um acidente, infelizmente, ele vem na direção do carro, né, eu entrei naquele estacionamento, ele vem em direção ao carro, infelizmente, né, ocorreu esses fatos, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não tive nenhuma culpa de ferir ou de machucar qualquer pessoa. Bem, outras duas perguntas importantes que o Passaia me fez são as seguintes: você em algum momento chegou a se arrepender, faria alguma coisa diferente naquele momento? Com certeza, né? Com certeza, porque aí como não houve a intenção de machucar uma pessoa e logo após tudo isso vem o estado do Jean ficar, né, crítico por algum tempo, ficou crítico, mas logo vem a recuperação dele. Com certeza, se eu pudesse fazer outra coisa que não resultasse nesse acidente, eu faria naquela noite. Um momento que poderia ser apagado da sua vida se não fosse aquela situação. E uma outra pergunta é com relação à assistência do rapaz, que ele não está trabalhando, está gastando muito com remédio. Você chegou a se inteirar sobre isso? Pensa em fazer alguma coisa? Sim, eu penso em fazer, penso em ajudar ele também dentro das minhas condições. Porque eu também tenho uma família, eu pago aluguel, eu não tenho mais o carro, eu tive que me desfazer do carro porque eu perdi o trabalho, né? Por mais que fosse um trabalho autônomo, mas eu acabei perdendo o trabalho, eu tive que correr atrás de outras rendas, outros trabalhos, então me restabelecer financeiramente, né? Então, dentro das minhas condições, eu pretendo e quero ajudá-lo, né? Tá certo. Obrigado, Rafael, pela entrevista. Então é isso, Passaia. Está aqui o posicionamento do Rafael. O doutor Igor já explicou o que acontece a partir de agora e a gente continua acompanhando esse caso. É com você. Ok, eu agradeço ao motorista que teve a coragem de conversar com a gente. O doutor Igor José Ulgara é um excelente advogado, ele tem feito um trabalho aqui em Curitiba. Quem chamar a atenção de muitas pessoas que vêm de fora para contratar os serviços dele pertence a essa nova safra de advogados criminalistas, muito procurados. Os advogados aqui de Curitiba são famosos no Brasil inteiro. Bom, o motorista de aplicativo respondeu todas as perguntas, teve a coragem de ficar frente a frente com a câmera aqui do Tribuna da Massa, e eu respeito pessoas que têm coragem. Ele, pelo menos, não está fugindo da responsabilidade até aqui. Dou um voto de confiança para esse motorista. Não concordo com essas brigas. Claro que o cara estava trabalhando, né? Estava no serviço dele, alguém vai lá, suja todo o carro, chuta o carro dele posteriormente, ele acabou ficando nervoso. Uma coisa não justifica a outra. Eu sei que o passageiro foi bastante abusado, foi bastante folgado, mas um erro não justifica o outro. Ele não poderia ter atropelado esse motorista, esse passageiro. E agora vai ter que arcar com as consequências. Fique de exemplo para todos nós. Aquela raiva de ser machão, de tirar tudo a limpo e não levar desaforo para casa pode complicar eternamente a sua vida e a vida da sua família, tá? É o que está acontecendo com esse motorista de aplicativo.